tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês nesta tarde de sábado para mais um dos nossos programas. Estou aqui com o nosso amigo Luiz, eu sou William Ribeiro. Estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos, meus amigos, e sempre falamos da importância da participação de vocês, da interação, podendo mandar perguntas, dúvidas, comentários, para que possamos enriquecer o nosso programa, não é isso, Luiz? Muito, muito. E essas mensagens podem ser enviadas por e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também pelo nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Vai estar passando aqui na sua tela, pode anotar com calma. Ou também essas perguntas podem ser deixadas na rádio ou na redebrasilespírita.com. E reservamos um espaçozinho, geralmente no final do programa, para poder responder. Quando não dá, quando o tempo fica limitado, nós respondemos através do e-mail. Por isso é importante, na hora que enviar, registrar, deixar registrado lá o seu e-mail. Nosso programa é um programa de gênero universalista. Todos os sábados estamos aqui refletindo, falando em temas variados, falando a respeito de ciência, filosofia, religião, e em especial focamos a doutrina espírita. Trabalhamos com os parâmetros da reencarnação, pluralidade dos mundos, a imortalidade da alma, para que possamos dar maior solidez às nossas reflexões, né, Luiz? Na semana passada, o nosso programa teve como tema os tempos chegados. Estamos num momento de transição. A repercussão do programa foi muito grande, porque estamos vivendo um momento de muitas adversidades, as coisas, na verdade, nada está fora do lugar, tudo está no seu devido lugar, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, não tem nada solto, existe uma arquitetura universal administrando tudo isso, e divinamente, né? São leis universais que vão se fazer cumprir, independente da vontade humana, e essas leis sempre são regidas pelo amor do nosso Criador, nos levando sempre a caminhos para retornarmos, se assim podemos dizer, ao Pai, né, ao nosso Criador. E como estamos num momento de transição, é um momento de muita atenção nos nossos atos, pensamentos, sentimentos, voltar a nossa atenção, o nosso foco para o nosso dia a dia. Precisamos sacralizar mais a nossa vivência aqui em terra, não é? Despertar um pouco mais esse divino, sagrado que existe dentro de cada um de nós. E hoje, como não poderia deixar de ser, uma sequência aí dentro dos nossos temas, nós vamos falar, já tivemos até um programa aqui, há um tempo atrás, falando do Tao Te Ching, Lao Tse. Mas hoje a gente vai dar um foco aí a um tema que é a autorrealização do ser. Né, Luiz? Lao Tse, estamos falando aí de 500 anos antes de Cristo, 550, contemporâneo aí a vários sábios, né, que nos trouxeram aí Buda, contemporâneo, Confúcio, e depois nós tivemos aí vários filósofos que nos trouxeram, nos mostrando o caminho. E hoje vamos refletir a respeito dos ensinamentos de Lao Tse dentro do Tao Te Ching, falando da autorrealização do ser. Temos muito assunto aí, muitas reflexões para fazermos juntos. Não é mesmo, meu amigo Luiz? É isso aí. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal de casa. Prazer enorme estar com vocês aí mais uma semana, mais um sábado. Mais um de sábado. Conhecimento, de troca de informações e de reflexões sobre os temas tão importantes que nós passamos aqui semanalmente. Falar de autorrealização do ser
primeiro é bom a gente conceituar, né? Porque cada um tem talvez uma visão do que é autorrealizar, né? Uma concepção diferente, né? Pode ser que para muitos autorrealizar é a conquista de um emprego novo, conseguir um certificado, um diploma. Diploma, né, tão desejado como mestre em alguma ciência. Casamento, né, Luiz? Um casamento com a pessoa amada também realmente é um fato importante na nossa família. Conquistar alguns bens, né, que talvez quando criança nós não teríamos, os nossos pais não tiveram. E aí a gente sonha com aquele carro possante, aquele carro bonito, aquela casa espaçosa para ter muitos filhos ali dentro e colocar ali dentro daquela casa. Isso tudo podem ser realizações no campo físico, no campo da materialidade. Hoje nós vamos falar um pouco de autorrealização, mas numa visão metafísica, ou seja, aquilo que transcende a natureza física. Isso que é metafísico. Então nós precisamos, e Lao Tse, né, quando fala de Tao, nós estamos falando de Lao Tse. E ele tem uma visão exatamente metafísica da vida. Ele pensa na vida num aspecto universalístico, né, numa forma... além da matéria. Além da matéria, aquilo que nós vivenciamos aqui. E a autorrealização do ser, ele fala claramente que existe, e ele fez essa caminhada em busca dessa autorrealização, e o primeiro ato que ele fez, na metade da vida dele, foi se afastar daquela vida que ele tinha dentro do palácio, que ele vivia dentro junto aos imperadores, né, na época, e ele saiu daquela vida do poder que ele conhecia, né, dos nobres que vivenciavam ali dentro dos palácios do imperador, e se afastou para a floresta e viveu como um ermitão, né? Em silêncio, em solidão. E nesse momento, nessa vida que ele viveu de solidão e silêncio, ele auscultou, né, toda a sabedoria que se transformou na filosofia chinesa, que chama-se hoje de Tao. Então, nesse momento onde ele silenciou, foi exatamente o momento que ele teve a oportunidade de ter esse contato com o divino. Porque se ele não tivesse esse contato com o divino, com certeza ele não teria sido inspirado a essa descida de tantos conhecimentos que ele traduziu nesse livro chamado Tao. Então, William, ele já traz aí, só nesse exemplo de vida dele, quando ele se separou da sociedade pelo aspecto físico e pelo aspecto de interação, ele deu assim um sentido, e ele fala muito sobre isso no Tao, que as pessoas que querem e buscam alcançar essa proximidade, esse contato com o divino, ele precisa cativar esse lado interior. Porque para ele, pelo que ele nos fala, nós não temos que buscar esse lado interior nas coisas. A sabedoria, o conhecimento está em cada um de nós. Simplesmente nós não fazemos acesso a ele. Nós não sabemos fazer acesso a esse conhecimento que já está em nós. Negligenciamos, né? Nós negligenciamos. Por quê? Porque nós somos seres hoje facilmente afetados, eu diria, ou como é que eu posso dizer, William? Seres que são influenciados, suscetíveis, influenciáveis. As ilusões, né? Ao meio que nós vivemos, ao externo, aquilo que está envolto a nós. E foi por isso, para ele não ter esse tipo de influências. Né? E olha que, Luiz, só para te complementar, era uma época em que a movimentação política da China era meio complicada, né? Porque muita injustiça, o poder se dava dentro da família, que iam se revezando, né? No poder, né? O poder dentro da família, então muitas injustiças, e ele vendo aquilo tudo, o objetivo que aflorava internamente era solidariedade, era compaixão, era amizade, era o respeito, os sentimentos mais altruístas. E ele queria
tudo isso para o seu povo, né? Para todos ali. Então vivia em meio a um conflito, a essa situação atual. Ele queria traduzir isso de alguma forma para um benefício à coletividade. Isso. E a forma como ele encontrou isso, ou seja, ele teve um estímulo, né? O meio externo deu a ele um estímulo para que ele buscasse uma alternativa de mostrar. E a forma como ele fez isso foi vivendo metade da vida dele, traduzindo todo esse conhecimento do divino, do alto, né? Para essas palavras maravilhosas que se traduziu no Tao, né, que é uma filosofia chinesa, nada mais é. E a gente, quando fala de filosofia, William, é bom e é importante frisar que nós falamos de filosofia chinesa, mas tem tudo a ver com espiritualidade, né, William? Filosofia chinesa não está dissociada quando nós falamos de doutrina espírita, não está dissociada quando nós falamos de budismo, não está dissociada daquele conhecimento que nós professamos aqui toda semana e traduzimos de alguma forma. Dos ensinamentos Cristo, dos ensinamentos Jesus, do Cristo. Né? Exatamente. Eles são totalmente consonantes, eles falam, é o mesmo sentimento, a mesma percepção. Se vocês forem ler todos os poemas, todos os aforismos que são colocados pelo Lao Tse, tem uma similaridade tão grande com o Evangelho, tem uma similaridade tão grande com o Livro dos Espíritos, em muitos temas, que você fica impressionado. E eles não viveram no mesmo momento, né? Assim, carnalmente, vamos falar o seguinte, né? A carne aqui, Jesus nasceu e veio 500 depois, né? Muito tempo depois. Então, mas a essência é mantida, né? A essência é mantida. Isso só fortalece a nossa certeza, né, que nós somos seres eternos. Simplesmente mudamos de roupagem. E cada experiência e cada situação que nós vivemos da vida, essas experiências só nos acrescenta para que essas reflexões se tornem parte da gente, parte desse eu cósmico, esse eu que precisa subir cada vez mais rumo ao nosso Criador. Então, nós não vamos aqui falar para vocês, como seres já autorrealizados, né, William? Porque nós também estamos buscando essa autorrealização. Mas nós vamos falar aqui para vocês enquanto pessoas que estão traduzindo aqui o sentimento passado pelo Lao Tse, por Jesus e por tantos outros que nos deixaram ensinamentos maravilhosos. Agora, é muito importante, William, que eu digo nessa tradução, e às vezes nós não compreendemos esses aprendizados, porque nós somos muito literais, né, naquilo que se lê. Mas nós não conseguimos traduzir na letra aquilo que se precisa sentir. Então, muitas pessoas às vezes falam, eu te amo muito, né? Eu te amo muito. Mas como é que você sabe se a pessoa ama muito se o proceder dela não é equivalente a esse amar muito? Então, falar eu te amo muito ou falar eu gosto de você precisa de outro aspecto, que é o agir. Agir de acordo com a palavra. Então, não adianta ser literal em verbalizar alguma coisa se não sente e se não pratica aquilo de uma forma plena. Mesmo porque está muito banalizada as palavras, né? Hoje perdeu o sentido literal, o sentido divino, né? Como Platão nos fala, perdeu aquele sentido do plano ideal, do plano sagrado, né? O amor, sentimento puro, nobre, né? mais sutil. Hoje, eu te amo é dito, nossa, a reveria, forma, né? De qualquer maneira, em qualquer lugar, cheio de intenções diferenciadas da essência da coisa. E é isso que a gente não pode fazer, é banalizar a autorrealização. Porque a autorrealização não tem nada de físico, transcende ao físico. E nós precisamos acreditar, e toda semana nós falamos para vocês, que nós somos seres eternos, transcendentes a essa vida, a esse corpo que nós temos aqui. Mortais, né? E é nesse sentido que nós falamos de autorrealização para vocês. E vamos falar nos dois outros tópicos, né, os dois blocos que vamos falar à frente para vocês.
Porque todos ensinamentos do Lao Tse, eles nos passam caminhos, né, William? Isso. Nos passa dicas de como proceder nessa caminhada rumo à autorrealização. Maslow já citou para nós, né, William, que existem algumas necessidades para nós alcançarmos essa autorrealização, segundo a visão dele. Nós teríamos que passar pelas necessidades fisiológicas. As básicas, né? As básicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de autoestima, até chegar no pico da pirâmide, que tem uma pirâmide de Maslow, né? O pico dela é que se fala de autorrealização. Na visão de Maslow, nós não chegaríamos à autorrealização se nós não tivéssemos alcançado as demais, as inferiores. Ele materializa muito essa caminhada, né? Nós precisamos... Igual Freud, né? Fazendo a concepção, só dentro do mundo físico. Mas precisamos agora refletir, né, William? Agora, imaginemos Jesus. Jesus tinha alguma preocupação nos aspectos fisiológicos, de segurança, sociais e de autoestima? Ou ele já era isso tudo naturalmente? Né? Ele já não era um autorrealizado? Buda, ele precisava satisfazer, é claro, ele tinha que comer alguma coisa, né? Mas ele comia para a sua necessidade básica. Ele amava a Deus mais do que a comida. Esse é o diferencial. Pronto. Primeiro o reino dos céus e depois tudo mais vai vir. Exatamente. O que a gente precisa é só inverter essa concepção que o mundo físico nos impõe, né? Muitas das vezes, né? Mas nós temos muita coisa aí para poder refletir. Uma delas é quando você citou que a essência é a mesma, Lao Tse no Tao Te Ching, ou seja, esse caminho sagrado, né? Esse caminho das virtudes, caminho que retornamos ao nosso Criador, é o Dharma. São as leis universais que nos pautam para que possamos retornar à casa do Pai, que é o Dharma dos hindus há milênios atrás, que é as leis divinas da codificação de Kardec, lei do amor, causa e efeito, lei de retorno. Então olha como a essência não se perde, a essência é crística, ela está arquitetada divinamente, né? Obedecendo aí os costumes, as crenças, os momentos de cada civilização. Sagrado a coisa, sagrado, né? Sagrado. E a gente vai ter aí muitas coisas para poder estar discutindo no segundo e no terceiro bloco, porque esse, infelizmente, passou rápido, né? Terminou. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não se esqueça, perguntas, dúvidas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, faleconosco@universocrisco.com, nosso WhatsApp, 966328040, 21 Rio de Janeiro, ou também na rádio e na rede Brasil Espírita. Aguardamos sua pergunta ou seus comentários. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Tema, Tao Te Ching, a autorrealização do ser. Os ensinamentos desse sábio mestre Lao Tse, que auxiliou e continua auxiliando muito a humanidade ao despertamento,
né, a encontrar esse caminho interno, a essência divina que se encontra dentro de cada um de nós, mas negligenciamos muito isso. Deixamos nos levar pelas aparências, pelas ilusões, pelas coisas efêmeras do mundo material, obedecendo ao sistema, aos anseios humanos de ser. Por isso precisamos muita atenção nos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes. Isso é que vai nos fortalecer diante desse outro lado. Porque o caminho, não é? A essência das nossas reencarnações, que tivemos muitas e vamos ter outras, somos imortais, vamos estar aqui em terra de tempos em tempos justamente para poder encontrar esse caminho, não é isso, Luiz? Encontrar essa essência, retirar as impurezas que trazemos, né? Lapidar a alma, melhorar os sentimentos, os pensamentos. E esse caminho, essas leis universais que nos auxilia, nos ajuda, e esses ensinamentos vindos do nosso Criador, é que nos motiva, que precisa nos motivar, precisa despertar essa nossa vontade, e que nós precisamos dar força a ela, né, para encontrar esse caminho. Todos estamos à procura, mas uns se esforçam mais e outros menos. Uns já estão um pouco despertos e outros ainda adormecidos, envolvidos ainda dentro de um sistema, de uma armadilha material, porque a vida é isso, a vida, nós estamos aqui para testes, viemos fazer testes, provas, expiações, ou seja, nós temos um propósito aqui. Por isso, muita atenção a esses nossos propósitos, porque essas ilusões facilmente podem nos tirar desse caminho. Não é isso? Verdade. Lao Tse cita logo de início que o princípio da filosofia dele se baseia no seguinte: quem age egoicamente já está morto antes de morrer. Ele já cita assim, já é uma das grandes reflexões que ele coloca. Ou seja, nós que agimos de forma egóica, nós já estamos mortos antes de morrer. Por que ele fala isso, né, William? Por que aí que a gente reflete? Que o egoísmo, né, o traduzir a vida em torno de nós mesmos, sem uma visão mais ampla, sem se preocupar em alcançar o divino, quando ele fala buscar o eu egoicamente, é só buscar as coisas para minha satisfação, para minha necessidade daquilo que eu preciso, né? Os meus desejos. É esse que é o ser egóico, né? Ele diz que nós já estamos mortos antes de morrer, porque nós não estamos conseguindo ter a conexão com o divino. Nós perdemos a oportunidade, naquele momento nós estamos mortos para o divino, porque nós não estamos conseguindo fazer uso da nossa capacidade, vamos dizer assim, de fazer essa conexão com o divino. A partir do momento que a gente reconhece nessas situações mais ou menos egóicas, um estímulo para voltar para dentro, e às vezes acontece isso, né, William? Às vezes nessas buscas desenfreadas, nós encontramos tantos vícios, tantas desilusões, e nessas desilusões e nesses vícios, naturalmente ele fala, no externo, nós buscamos o estímulo para voltar para o interno. É outro aspecto que o Lao Tse nos coloca. Então, nesse momento que nós percebemos, nesse estímulo externo, voltar para o interno e refletir e buscar esse eu superior, eu já estou começando a fazer esse contato com o alto, mas de uma forma reativa, porque eu tive que ir no meio e busquei o sofrimento para voltar para dentro. Então, o que nós precisamos refletir sobre esses ensinamentos de Lao Tse?
Eu preciso efetivamente sofrer para buscar esse eu interno? Será que eu hoje já não tenho as experiências do externo de tantas pessoas que sofrem, né, William, que nós estamos comentando agora, que eu posso evitar para evitar o meu sofrimento? Primeiro aspecto. O segundo aspecto, será que eu estou fazendo o silêncio necessário para perceber esse eu divino que existe em todos, em cada um de nós, ou seja, em mim mesmo? A pergunta que nós temos que fazer para nós. Porque talvez nós estejamos fazendo o contrário. Primeiro, nós fazemos muito ruído, né? Nós fazemos muito barulho, nós criamos uma série de distrações ao longo da nossa vida que não nos permite fazer esse contato com o alto. Nós não damos esse momento de silêncio que nós precisamos para cada um de nós. Esse momento onde o silenciar é ouvir o alto, é ouvir a nós mesmos. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos sendo simplesmente, vou seguir o fluxo da vida e ela vai me mostrar alguma coisa? E essa coisa muitas vezes não é boa, né, William? Muitas das vezes é abismo, é o buraco. Só que esse buraco, escuridão. Até a escuridão, o buraco vai nos fazer voltar. É esse o ensinamento. Porque ele é um estímulo, essa dor, esse buraco é um estímulo para nós voltarmos. Mas mesmo assim, é muito tempo que nós perdemos nesse vai e volta. O ensinamento é que a gente precisa buscar. Isso que é bacana, porque há um empoderamento nosso. Se a gente quer buscar, a gente busca. Só que nós não precisamos de ir para fora para voltar para dentro. A gente tem que buscar o nosso interior. E aí, a partir do momento que nós refletimos sobre o que somos nós, qual é o nosso objetivo na vida, o que faz sentido para cada um de nós. Volta aos pilares, né? Quem somos, o que fazemos aqui. Aí é diferente, nós nos preparamos, né, William, para ir para fora. É diferente, nós nos preparamos interiormente para ir para fora. E aí nós não somos, vamos dizer assim, tão impactados pelo que está torto no exterior, porque nós já fizemos as nossas reflexões interiores da forma melhor de ir para fora. Já está embasado, né? Já temos um embasamento diferente. Então, o caminho não é o exterior afetar a nós para nós irmos buscar alguma coisa, alguma reflexão. Invariavelmente é isso que está acontecendo. Nós somos reflexo de uma dor que nós trazemos para dentro de nós, uma doença, uma depressão, um incômodo qualquer, um vazio existencial. E esse vazio existencial, de alguma forma, se nós não formos buscar algum remédio, alguma terapia, alguma coisa para que nos explique esse vazio, essa dificuldade, em algum momento a gente vai refletir que precisamos buscar alguma coisa dentro de nós mesmos. Encontrar a causa, né? Encontrar a causa, que muitas vezes o remédio não vai resolver. O remédio vai nos sedar, vai nos causar alguma coisa que o corpo não vai estar pleno para... Vai iludir, né? Vai nos iludir de uma doença, que uma doença... está resolvendo a doença? Não estou, estou amenizando. Né? E é muito isso, né? Muito superficial, né, Luiz? Superficial. Contemporâneo de Lao Tse, Confúcio, também sábio, só que uma outra linha, né, não muito metafísica, ele defendia muito a essência do ser humano aqui, para se melhorar com o outro, né? Que também, para acontecer isso, é preciso acessar o divino. Como que eu vou ser um homem bom se eu não tiver os preceitos de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quais os meus propósitos aqui? Não é isso? Então as coisas se interligam aí. E ele também era um dos, até discípulo mesmo de Lao Tse, e seguia também essa mesma linha do caminho, de encontrar. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte: não viveu em vão aquele que conheceu o caminho hoje e morreu amanhã, desencarnou amanhã. Ou seja, valeu toda uma existência se ele conheceu o caminho. Valeu, claro. E no dia seguinte desencarnou, saiu do plano físico.
que a próxima ele vai começar dali para frente, né, William? Olha a importância. Agora, olha, imagina encontrar, conhecer esse caminho, ter essa oportunidade, ter essa vontade, né? Com tempo à frente, tempo de vida no plano físico aqui, nessa encarnação, para moldar, para ajustar, para compreender, para sentir, para vivenciar esse lado sagrado, colorido, sublime. Imagina. E esse é o despertamento, essa é a atenção que Lao Tse nos chama já 500 anos, 550 anos antes de Cristo. E que já tivemos também na Índia, várias outras culturas, Krishna, nos falando da intencionalidade, cuidado com a intencionalidade dos seus desejos, né, dos teus desejos da matéria, cuidado com o retorno nas tuas ações. Olha o reto agir, né, Buda, reto agir, reto pensar, reto sentir, reto raciocinar. Então, olha, né, como essa essência dos ensinamentos do nosso Criador já está entre nós há milênios. E o sonífero das ilusões materiais ainda adormecem muitos. E é isso que pautamos as nossas reflexões, nesse despertar, nesse alerta. Porque, como diz Leon Denis, o sofrimento ele é inerente a essa ignorância. Leon Denis. E na medida que o espírito vai se emancipando, vai sumindo os sofrimentos, ou vão ficando amenizados, melhor dizendo. Como o Buda diz, olha, a dor ela é necessária, estamos aqui no mundo de provas e expiações, mas não sofra com ela. Né? Nós sabemos que é causa e efeito, ela está ali presente naquele nosso momento com algum motivo. Tem um porquê, não está em vão, não há injustiça, não somos vítimas. Jamais, né? jamais. Causa e efeito, ou algo que precisamos para o nosso aprendizado. Precisamos trabalhar as nossas virtudes. Esse é o porquê de estarmos aqui. Né? Kardec pergunta aos espíritos amigos, né, aos benfeitores espirituais, aos espíritos de verdade, qual a finalidade da reencarnação? O que estamos fazendo aqui? Por que viemos? E a resposta é para melhorar as virtudes, lapidar a alma, aprender a amar. Estamos aqui para tirar as impurezas, deixar esse brilho, né, essa essência divina aparecer, tirar essas coisas escuras, essas coisas pesadas que carregamos, as ilusões do mundo físico, o desejo do ter. Né? Precisamos ser, despertar esse lado divino, deixar um rastro espiritual. Viemos para isso, não para deixar a conta bancária super, né? Super cheia. Em algum momento, né, William, a gente perdeu a real noção do necessário e do que é supérfluo, né, William? E nós temos na doutrina espírita falando sobre o tema, e Lao Tse também comenta exatamente o mesmo ponto. O que é necessário, o que é supérfluo. Muitas vezes, dentro da nossa caminhada, nós extrapolamos tudo aquilo que é necessário, passando a consumir recursos em abundância de forma torpe, de forma sem sentido, né, William? E aí a gente pode se perguntar o que é necessário. A gente pode se perguntar em casa o que é necessário. Melhor dizendo, o que é útil para cada um de nós, né, William? O necessário é o que é útil, não é aquilo que ultrapassa a utilidade. A gente estava até exercitando aqui, batendo um papo, uma coisa, é muito importante ter um carro, às vezes, para nos transportar de casa ao trabalho, ter algumas atividades. É um bem, é um bem. Utilidade ali, né? Uma utilidade, ele tem uma série de benefícios. Agora, para que eu vou ter 5 carros, né, William? Como que eu vou dirigir 5 simultaneamente? Isso é supérfluo. Agora, você tem beleza, se eu posso ter um carro, ótimo. Agora, se eu tenho dinheiro para ter 5 carros, eu preciso ter 5 carros?
Não preciso, né, William? Tem que refletir a respeito disso, né? Tem certas culturas que permitem que a pessoa possa ter várias esposas, desde que tenha muito dinheiro, né? Não é isso? Agora, eu preciso de ter 5 esposas, né, para ter uma vida harmônica? Ou, de repente, eu estou até me comprometendo aqui, né? Porque tem algumas culturas que prezam por essa premissa, mas a quantidade é o que manda, né? A quantidade é o que manda? É o ter, ou é a qualidade, ter. Né? A qualidade do relacionamento, né? A qualidade do sentimento que a gente tem pelas pessoas. Eu não preciso ter o poder sobre 5 pessoas. Eu não preciso ter poder em nome de ninguém, a ninguém. Eu tenho que ter relacionamentos satisfatórios, verdadeiros, com sentimentos, com apoio e com atitudes que traduzam esse sentimento que Jesus nos ensina, né? Que os mestres nos ensinam. Jesus, por sinal, William, quando ele fala assim, já não sou eu que faço, mas é o meu Pai que age em mim, né? Que age em mim, ele dá a maior beleza do ensinamento que Lao Tse nos passa também. Porque ele mostra essa conexão com o alto perfeita. E aí, às vezes, nós não compreendemos muito bem o tema que é agir não agindo, né? Porque tem o reto agir, né? Que nós falamos em épocas passadas. Lao Tse fala do agir não agindo. Esse exemplo de Jesus, não é ele que age. Já é o divino, é o sagrado divino que age nele. por ele. Então, não é ele que age. Fazei de mim um instrumento da sua vontade. Olha só a percepção da coisa. Então, não é ele que age, mas ele está agindo. Mas ele está agindo em nome do Pai. Então, não é ele, enquanto Jesus, que está fazendo mais. Porque Jesus e ele é um só. Então, ele age e não agindo. Então, essa percepção é a percepção máxima que existe uma conexão tão perfeita com o divino, que é o caso de Jesus, que fortalece a cada um de nós assim, essa busca pelo divino, né, William? Porque nós também podemos e devemos buscar esse divino em cada um de nós. Esse percurso para chegar a essa ligação com o alto tão refinada, tão perfeita, não acontece do dia para a noite. Ela tem que ser buscada dia após dia, de tal forma que... Perseverar, né? Dar ritmo. Perseverar. De forma que nós cheguemos lá. Talvez, em algum momento, nós estaremos fazendo tantas atitudes que nós não estaremos percebendo, mas nós estamos o tempo todo sendo inspirados, nós estaremos sendo influenciados beneficamente para que esse Pai esteja em nós nas nossas atitudes. E o belo, nós já dizemos, a gente não se apoderar daquilo que nós fazemos, como donos daquilo que nós fazemos. É a gente saber que nós somos simplesmente ferramentas. Instrumentos, né? Instrumentos. E prestar bastante atenção, né, Luiz, em tudo na nossa vida, em todos os momentos, as nossas ações e reações diante de tudo que acontece, para que possamos refletir a respeito, né, se estamos nesse caminho ou se estamos na contramão desse caminho. Né? São temas que precisamos levar para o nosso dia a dia, dar mais atenção a isso. Como dissemos em programas anteriores, a nossa atenção tende a voltar muito para a alimentação do corpo físico. Há uma preocupação grande e, às vezes, até um desespero, né, pela alimentação. Quero comer, quero comer, quero comer, quero comer. É um exagero da alimentação. Um exagero. Né? Até a gula a gente tem aí, né? Tem muitos, em excesso. E a alimentação do espírito? Como é que fica? Nem lembra. Passa o dia todo sem alimentar o espírito, passa uma semana, um mês, um ano, uma vida sem alimentação do espírito. Negligencia, literalmente. Comer, dá aquele relaxamento, dorme, depois acorda, tá com fome de novo, aí come de novo. Geladeira toda hora, todo momento, mercado, pizzaria. Aí não dá. Pizzaria não. Pizzaria não pode. Pizzaria não pode.
Mas vamos fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta aí para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí, não esqueça de mandar mensagem, hein? Até já. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Nosso tema Tao Te Ching, autorrealização do ser. A gente vem falando aí, refletindo muito nos nossos programas a respeito essa autorrealização nada mais é do que essa reforma íntima que se fala muito no meio espírita, espiritualista, né? Tudo a ver. Deixar o homem velho, né, e fazer essas mudanças na nossa vida, deixar o homem novo, sagrado, divino, conduzir a nossa jornada, né? Essa é a autorrealização do ser, é encontrar esse caminho mais sutil, mais leve, né? Esse é o motivo das oportunidades nos dadas pelo nosso Criador de estarmos de tempos em tempos na Terra, reencarnados, né? É para isso que viemos. Esse é o objetivo primeiro. Por isso, não podemos negligenciar, não podemos descansar, dormir para esse propósito, cair na ociosidade. Sabemos que os apelos da matéria, eles são muito fortes, eles tendem a levar muito, e muitas das vezes também, quando procuramos esse caminho, o caminho mais sagrado, mais sutil, tendemos a nos diferenciar daqueles que estão ao nosso entorno, né? Familiares, amigos, e muitas das vezes mudamos de ideia para poder seguir, né, aquele efeito manada. Está todo mundo indo, eu vou fazer também. Não, está todo mundo para esse outro lado, eu também vou. Senão eu vou ficar como um diferente, né? Vou ter, as pessoas vão me julgar, não vão querer mais ter um relacionamento mais próximo, ou seja, passamos a ser uma pessoa diferente. Mas se analisarmos todos os sábios que aqui estiveram, todos os homens sagrados, os espíritos iluminados, vamos ver que todos eles, na maioria das vezes, foram perseguidos, né? Todos eles foram... O caminho não foi fácil, né, William? Isso, esse caminho não é fácil. Esse caminho exige determinação, exige vontade, né? Precisamos abrir mão de determinadas coisas, né? Coisas que nos foram impostas aí pela sociedade de que é o necessário, mas precisamos encontrar esse limite do necessário. O que precisamos, de fato, realmente, né? E o que vemos é que o modelo a ser seguido é que temos que negligenciar tudo para conseguirmos dinheiro, conseguirmos posição, conseguirmos fama, conseguirmos diplomas, certificações, não é? Ou seja, passa-se uma vida toda com foco nesses benefícios mundanos, em detrimento ao sagrado, ao divino, ao que realmente vai nos trazer, vai estabilizar a nossa verdadeira felicidade. Por isso, Buda
divinamente, nos ensina que precisamos estar alertas, porque todos os nossos desejos que estão pautados, né, nos cinco sentidos humanos, eles são para o corpo físico. Precisamos transcender a isso. Precisamos ir além. Analisar bem essa intencionalidade, como Krishna diz. Né? Cuidado com o que você quer do resultado da sua ação. O que você busca. Você está fazendo isso por quê? Né? Precisamos fazer essas perguntas no nosso dia a dia. Qual o motivo, né, de eu estar fazendo isso? Eu vou comprar determinada coisa, eu vou fazer determinadas coisas. Com qual fim? Qual a finalidade? Qual o objetivo? É para o bem espiritual ou para uma satisfação da matéria? Aí a gente vai analisando, vai encontrando, vai vendo os resultados e vai podendo distinguir melhor o que realmente nos traz uma satisfação interna, o que realmente nos dá base, né, dos sentimentos mais nobres, né, os sentimentos mais altruístas. Porque se formos conduzidos pelas falsas alegrias, satisfações e felicidades que vêm do externo, vamos sofrer, porque são passageiras, são efêmeras. Né, Luiz? Tudo que você falou aí, William, essas são dicas para a nossa reflexão. Porque o papel, o título na parede, todas as coisas materiais, nós sabemos que elas são perecíveis. Né? O papel se destrói com facilidade, os bens também se destroem com facilidade. O que fica no final dessa vida são as virtudes que nós conquistamos. São, por mais controverso que seja, essa energia que nós despendemos contra as nossas imperfeições, né, aquilo que ainda habita de imperfeito em nós, é o grande benefício que é a nossa conquista verdadeira, a conquista interior. Porque essas conquistas que nós vamos fazer numa vida, apesar de aparecerem para alguns que são imperceptíveis, não são imperceptíveis, porque elas ficam gravadas em nós enquanto um valor que nós conquistamos, que na próxima existência nós vamos partir dali para frente como um grande valor que vai nos impulsionar para outros mais à frente. Então, pequenas virtudes que nós conquistamos numa vida são importantes para outra. Então nós não podemos deixar de fazer o nosso papel agora, hoje e agora. Sabendo-se o seguinte, qualquer um de nós temos uma certa resistência à mudança. Né? Às vezes até mudança de uma cadeira de um lado para o outro dentro da casa. Né? A gente tem que perceber esses modelos mentais que nós temos. Nós somos resistentes a qualquer coisa, a verdade é o seguinte. Sempre tem uma resistência. Nós queremos, a gente monta a nossa casa de uma forma, se chegar outro na nossa casa, até parente nosso, quer mudar uma coisa daqui para cá, a gente já faz bico, já acha que não está bom. Então, percebam que nós, cada um de nós, temos a nossa teimosia natural. Mas nós podemos também quebrar essa teimosia, só depende de nós. Essa mudança nas nossas tendências naturais, a seguir alguns comportamentos padrões, para mudar para outros padrões, vai exigir de nós um sacrifício, vamos dizer assim. Uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Mas elas, eu posso dizer para vocês, não é porque eu estou dizendo, os nossos mestres nos dizem, são muito importantes e vão fazer a grande diferença no final de uma existência. Porque se nós já reconhecemos que esses comportamentos tortuosos ou imperfeitos que fazem parte de nós percebemos principalmente, não em nós só não, às vezes a gente não percebe em nós, mas nós percebemos no próximo, no outro, que fazem muito mal, por que eu vou repeti-lo? Por que eu vou continuar fazendo se eu sei que eu vou chegar nesse mesmo ponto como o meu próximo está chegando lá e está sofrendo tanto? É uma ignorância muito grande de nossa parte continuar com essas atitudes repetitivas se eu estou vendo que vai dar ruim no final. A coisa não vai ser, o resultado não é bom. Então a gente tem que ser agentes
né, e se empoderar dessa mudança, ao invés de ficar reclamando que os outros são os culpados dos nossos percalços, das nossas dificuldades. Nada disso. Né? Nós somos agentes do nosso destino. Nós somos empoderados, e o que o nosso Guilherme fala aqui, quando nós buscamos essa interiorização, é nos empoderar para buscar no nosso interior a sabedoria das atitudes que estão no nosso consciência, que estão no nosso subconsciente. E todos os ensinamentos, a gente não está dizendo aqui que não seja importante, né, uma certificação, que não seja importante no objetivo de ter uma boa colocação, um emprego, nada disso. O que estamos refletindo é que todos os nossos mestres que aqui estiveram com as mensagens trazidas pelo nosso Criador, todos os ensinamentos para sermos felizes, para encontrarmos a tranquilidade, a paz, a harmonia interna, nenhum deles disse que a gente vai encontrar no diploma, no carro importado, no apartamento ou na conta bancária. Eles disseram que vamos encontrar quando estivermos a gente faz muita programação, né? Vou fazer isso, fazer aquilo. A gente precisa fazer uma programação para sermos pessoas melhores. Esse ano eu vou fazer caridade. Esse ano eu vou ajudar. Esse ano eu vou me preocupar mais com a dor do outro. Esse ano eu vou me programar para poder auxiliar aqueles mais necessitados que precisam ali da nossa ajuda. Tem que abrir essa visão, né, William? Tem que começar isso. Né? Isso, exatamente. Porque, geralmente, a nossa programação de vida é só para a matéria. Esse ano eu vou fazer minha aposta, que eu vou ganhar mais dinheiro, que eu vou ter mais o quê, que eu vou abrir minha empresa, que eu vou... Nossa! É uma programação dentro do mundo material quase que por total. Não existe uma programação para ser um homem melhor, né? Para ser um espírito mais evoluído, para encontrar esse caminho que nos é ensinado. E é isso que Krishna, Buda, Lao Tse, Maomé, todos, né, o Espírito da Verdade, Kardec, Chico Xavier, agora contemporâneo, todos eles nos mostraram, nos ensinaram o contrário, né? O diferente. Ou seja, o lado oposto a isso. Não é esse lado. Não é dessa maneira que a gente vai conseguir encontrar esse lado mais sutil. Né? Mas continua ligado aqui o meu microfone. Não está desligado não, que a produção perguntou, mas está. Ok. Então, esse lado sagrado, esse lado divino, é o lado que precisamos estar atento a ele. E que foi trazido por esses ensinamentos por todos os mestres que aqui estiveram. Precisamos sim ter uma organização na nossa vida material, mas primeiro o reino dos céus e sua justiça. Depois tudo mais virá por acréscimo. Foi o ensinamento de Jesus, não é isso? Verdade. Ou seja, tudo bem, podemos ter determinadas coisas para utilizar como instrumento, né? Mas sempre com foco na nossa alavancagem, na nossa evolução espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas mesmo, não é isso? É verdade, William. É muito importante o que você falou. Essas reflexões precisam ser uma constante na nossa existência e pela caminhada, né, desses grandes mestres que você acabou de mencionar, que toda semana a gente menciona, eles visualizam, né, eles concebem uma utilidade na sua vida que está totalmente direcionada para o próximo. Eles não vivem uma vida para si próprios, né? Isso é curioso, e é belo. Eles vivem uma vida direcionada para que a experiência deles seja totalmente em prol
da coletividade, né? Para um monte de pessoas que eles percebem como necessárias ações coadjuvantes para mostrar um caminho para elas. Invariavelmente, nós somos crianças ainda nessa busca por esse verdadeiro caminho que nos vai levar a essa espiritualização, esse caminho que vai nos tornar melhores gradativamente. É por isso que programas como esse que nós estamos fazendo são alertas, eu diria que são alertas para que a gente despertar, para que a gente possa se vigiar, de tal forma que quando a gente sair daqui, começar a nossa atividade no trabalho ou dentro de casa, a gente lembre o seguinte: seja onde quer que nós estejamos, nós somos um ente divino. Se nós, em nossas atitudes, incorporarmos como se nós fôssemos o próprio Deus, e que de nós saísse atitudes que são divinas, sacralizadas, nós já estaríamos fazendo isso, já estaríamos praticando. Então, isso já traz para a gente um enorme compromisso de mudar comportamento. Porque muitas vezes nasce no nosso coração e na nossa mente são atitudes ou comportamentos menos nobres, que não são esses que vão ser, de repente, despertos para os próximos. Então, se a gente educa o nosso pensamento, o nosso coração para esse ser divino, a gente começa a mudar alguma coisa, né, Will? Não só em nós, mas também no mundo. Se todos praticassem essa postura na vida, né? Aquilo que a gente sempre aborda também nos nossos programas, né, Luiz? Existe o ator e o personagem, né? E não podemos esquecer que existe um ator, né? O lado sagrado da coisa, uma essência divina em cada um de nós, e que é imortal e é o que vai prevalecer. Quando aqui chegamos no plano físico, diante de todas as situações que a vida nos coloca para teste, colocamos uma máscara. E aí viramos um personagem. E o grande problema é que a grande maioria não tira a máscara, vive com a máscara eternamente. O objetivo aqui é passarmos pelo plano físico, utilizarmos todos os aparatos como instrumento de aprendizado, não é? Para poder despertarmos esse lado essência, né? O cenário, o figurino, tudo feito para, como benefício, é uma dádiva divina, né? Colocado tudo para que, dentro das nossas necessidades, para a nossa evolução. E o que acontece é que utilizamos mal isso, distorcemos a essência da coisa. O verdadeiro objetivo, ele é ignorado literalmente. Ou seja, a tendência é cair-se na folia, festa. Totalmente adormecido para o propósito mais sagrado, propósito divino, que é a evolução espiritual. Mas estamos no caminho e eu acho que os nossos espectadores, tenho certeza, vão ter assunto para refletir em casa, né? E nós também. Existe um caminho, como já falamos, o Lao Tse, o Lao Tse, né? Tao Te Ching, que é o caminho, é o mesmo caminho da evolução, é o caminho das leis divinas, leis do progresso, lei do amor, lei de causa e efeito. Se estivermos pautando a nossa vivência, levando em consideração esses parâmetros, vamos automaticamente nos ajustando a esse caminho mais sagrado. E aí as respostas vão vir. Aí a gente vai conviver e viver com a dor sem sofrer com ela. As nossas vibrações
pensamentos e sentimentos vão estar mais sacralizadas, consequentemente mais fortalecidas diante das adversidades que nos chegam. É verdade. Acho que o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, especificamente, é um momento de grandes transformações e de grandes relatos que assombram muitas vezes nós, né? O quanto que nós, seres humanos, conseguimos, pelo nosso egoísmo, praticar contra a coletividade. A gente está tendo muitos exemplos aqui no dia de hoje, né, dentro do Brasil, de exemplos o quanto o ser humano, não vamos falar de políticos, porque políticos somos nós que estamos no poder, e que se talvez nós estivéssemos na mesma posição que eles, talvez estaríamos praticando a mesma coisa, né? Por isso não cabe né? julgamento. Não cabe julgamento, cabe a gente refletir para mudar comportamento. E tem um detalhe, Luiz, muito importante da gente lembrar, Paulo de Tarso já dizia, cada povo tem o governo que merece. Se está, é porque merecemos. Então é preciso uma autoanálise. Né? Ou seja, se está precário a situação governamental no país, Deus é injusto. Ah não, mas Deus não é injusto, então não tem nada precário. Precisamos mudar a nós mesmos. Mudando a nós mesmos, nós vamos ajudar a mudar o mundo. Exatamente. Se em alguns países você pode ter uma vendinha lá, onde as pessoas não precisam nem ter alguém para pegar dinheiro, né? As pessoas, foi muito divulgado, você pega lá a fruta, você consome o que quiser e você coloca o valor que é pertinente àquela compra. Aqui nós também podemos ter a mesma coisa. A questão toda é o comportamento da coletividade, do povo que está ali. Ou seja, dos espíritos mais ou menos, né, reticentes à mudança, ou mais ou menos querendo fazer a diferença para ser melhor cada dia um pouquinho mais. Isso que é importante. Eu acho que passou o nosso tempo, né, William? Já finalizamos aí, né? Pois é. Nossa. Bom, meus amigos, lembramos que todos os nossos programas passados se encontram disponíveis no nosso site, universocrístico.com, também no site da Rede Brasil Espírita e da Rádio Brasil Espírita. Podem ir lá, acessá-los e rever, ou, quem ainda não viu, poderá ver. E, consequentemente, nos enviar perguntas, dúvidas, comentários a respeito de tudo isso. E de todos os temas. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Toda vez que é feita a postagem, você vai receber um comunicado. Mais alguma observação, Luiz? Paz no coração de todos vocês. Reflitam sobre todos esses pontos que nós falamos com vocês. Programa da próxima semana. Não está anotado. A produção não deixou aqui. A produção sempre deixando a desejar, né, rapaz? Bom, meus amigos, mas está lá no site. É um bom motivo para você também fazer uma visita. Temos também a página do Facebook do nosso programa, sempre bem atualizada. Chegamos então ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos. Um grande abraço, uma boa semana e que Jesus nos ilumine sempre. Um grande abraço.
Teste, 1, 2, 3. Já terminou lá, né? Tá perfeito aqui, ó. Pode falar. Teste, 1, 2, 3. Pô, e ele caiu assim. Pup.